Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. O vaso do oleiro. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, este texto de Jeremias vai nos mostrar Deus querendo ter uma conversa com Jeremias, querendo trazer para Jeremias uma mensagem a respeito do povo de Israel. Que o povo de Israel, meus queridos, em dados momentos, sempre estavam deixando a desejar, sempre abandonavam os preceitos, os estatutos, a vontade do Senhor. E cada um às vezes fazia o que achava que deveria fazer, cada um se voltava para as suas próprias atenções ou intenções de fazer. E Jeremias, sendo um profeta chamado por Deus, já desde o ventre da mãe, desde pequeno, Deus já tinha esta chamada. Deus falou: Jeremias, eu preciso de falar com você, mas eu não vou falar com você aqui, eu quero que você desce à casa do oleiro. E o que era a casa do oleiro? A casa do oleiro, irmãos, hoje nós falamos cerâmica, usamos uns outros termos, mas ainda tem a casa do oleiro, ali aonde, né, era fabricado potes, vaso, né, talhas e tudo mais. Deus falou: Jeremias, eu quero que você desce à casa do oleiro, que eu preciso falar com você. E Jeremias obedeceu à voz de Deus. Jeremias obedeceu à voz de Deus, e ele se levantou e desceu à casa do oleiro. Meus queridos, quando Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro está fazendo um vaso de barro, um vaso de barro. Ele está trabalhando com o barro. Em dado momento em que o oleiro trabalhava com o barro, a Bíblia diz que o vaso que ele fazia se quebrou. Do nada o vaso quebrou, mas quebrou na mão do oleiro. Quebrou na mão do oleiro. Não quebrou fora da mão do oleiro. E Jeremias viu aquilo. Poxa, o vaso quebrou. Aí a Bíblia diz que naquele momento o oleiro pegou aquele vaso quebrado, amassou ele de novo e tornou a fazer outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. O que nós aprendemos com esta palavra é que eu e você, nós somos barro. Nós somos barro. Deus é o oleiro. A olaria é a casa de Deus, aonde nós estamos. Aqui Deus nos amassa. Tem até um corinho antigo, quando nós era jovem, canta: deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso, né? Ou nós cantava também, aquele outro antigo também, quebra-me
e me faça de novo, né? Cantava numa inocência, porque a hora que Deus começava a quebrar, a gente vazava, né? Tem que descer na olaria. Então, a gente vivia isso. Aí o oleiro trabalhando, o vaso, pá, quebrou. O que me chama a atenção é que o vaso quebrou na mão do oleiro. Uma coisa é quebrar na mão do oleiro, outra coisa é quebrar fora da mão do oleiro. E você sabe que na igreja tem pessoa que se quebra na mão de Deus, trabalhando, executando, fazendo uma tarefa, fazendo algo, e já existe aqueles que se quebram fora das mãos de Deus. É um processo, é uma diferença entre o que quebra na mão de Deus e o que quebra fora da mão de Deus, né? E Jeremias, vendo aquilo, ele notou que pareceu bem ao oleiro fazer do barro conforme lhe parecia os seus olhos, conforme parecia bem fazer. Eu trabalhei, irmãos, em olaria desde 11 anos de idade. Como se diz, o meu umbigo acabou de cair na olaria, né, com 11 anos de idade. E o processo do barro, para ele chegar à forma de fazer um vaso, de fazer um tijolo, de fazer uma telha, de fazer uma lajota, não é simples. Você não busca, hoje eles estão buscando e já fazendo, mas antigamente eles buscavam o barro, deixavam o barro num determinado lugar, fazia uma mistura, e ele ficava ali, curtindo muito tempo, fazendo uma mistura. A gente molhava o barro, tinha que molhar ele direto, mas ainda não estava na hora de ir para o processo de fazer. Por quê? Porque se você for antes da hora, o material racha, o material ele quebra muito fácil e tudo mais. Então, ficando curtido, ele tem um processo mais duradouro. Aí a gente via todo aquele processo, e eu trabalhando, nem sabia que um dia Deus ia fazer isso na nossa vida, de nos amassar e de nos fazer de novo, de nos fazer um vaso novo. E olha para você ver, o barro era buscado longe, igual aqui, você vê, tem cerâmica aqui, tem cerâmica em Capitinga, eles buscam barro quase perto de Pratápolis, para poder fazer material. Você entendeu? Nós também não saímos de dentro da olaria, nós viemos de longe, nós viemos do mundo aqui para dentro, nós viemos cheios de pedra, nós viemos cheios de toco, nós viemos cheios de sujeira, mas quando chegou aqui, o oleiro começou a limpar o barro, o oleiro começou a moldar o barro para fazer um vaso novo, porque lá fora, quando foi lido aqui, o evangelista Reinaldo estava lendo lá sobre quando os 4 jovens chegaram em Babilônia, eles tiveram seus nomes mudados, lá em Babilônia, só não puderam mudar o caráter deles, porque o caráter deles já tinha formado, já era caráter de cristão, já era caráter de servo de Deus, de homem de Deus, mas eles foram amassados lá em Babilônia, foram amassados, e aceitaram. O problema da geração que nós estamos vivendo hoje, é que ela não aceita ser moldada. A geração de hoje não aceita ser moldada por Deus, irmãos. Cada um acha que deve fazer o que deve fazer, não respeita mais ninguém, não respeita a liderança, não respeita Deus, não respeita quem precisa ser respeitado, e acha que está normal, porque não aceita ser moldado pelo Senhor. Em mim ninguém manda em mim, nada manda em mim. Eu sei o que eu faço e o que eu não faço, mas saiba de uma coisa: para mim ser servo de Deus, eu tenho que passar pelo processo de ser moldado pelo Senhor, aceitar Deus amassar, e outra, é aceitar Deus amassar do jeito dele,
Porque hoje, a geração que nós estamos vivendo, eles traçam um objetivo, eles traçam uma meta, e tem que ser do jeito deles, e aquela meta não está dentro da vontade de Deus, aí Deus vai ter que mudar alguma coisa, vai ter que tirar alguma coisa, arrancar alguma coisa, é onde eles não aceitam. Mas que nós que somos barro, que somos servo, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. Eu fico pensando, eu até conversava esta semana com um pastor amigo meu, né? Começamos juntos na obra. Falou: quando nós fomos moldados, nós passamos pelo fogo, nós fomos amassados, pisados, assim, ó, como amassa o barro. Mas eu louvo a Deus porque não saímos crente casca de ovo, porque qualquer coisinha quer vazar, qualquer coisinha quer desistir. Irmão, nós não fomos chamados para desistir, nós fomos chamados para prosseguir, para continuar, para lutar e para guerrear, em nome do Senhor dos Exércitos. Então veja bem, Jeremias notou, falou: ixi, o vaso quebrou na mão do oleiro. Quando você lê lá em Romanos fala assim, ó, a memória falhou agora, mas fala assim, ó: o vaso não tem poder no oleiro, e sim o oleiro no vaso. O vaso não pode falar para o oleiro assim: por que tu me fizeste assim? Por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me colocou uma orelha grande, um olho grande? Por que o Senhor não me fez diferente? O oleiro não pode. O barro não pode perguntar ao oleiro por que fez ele desse jeito. E Jeremias viu isso. Jeremias viu que Deus começou a trabalhar e fazer do jeito dele. Irmão, só vai funcionar do jeito de Deus. Enquanto eu tiver do jeito meu, você tiver do jeito seu, Deus não vai poder fazer nada. Mas quando eu coloco o jeito de Deus, Deus faz a obra. E é o que nós estamos precisando. Deus, eu sou barro, eu sou vaso, eu sou pó, me amassa, pode me amassar, né? Tem uns que pegam até mais pó, pode me jogar na parede. Não pede não, que o amassado de Deus não é o amassado do homem, né? Então, Jeremias, vendo aquilo, ele viu que o oleiro estava conforme pareceu bem os seus olhos. Porque se Deus for fazer do meu jeito, do nosso jeito, o que nós queremos todo dia? Vitória, paz, graça, não queremos luta, não é? Mas aí se Deus der uma vida dessa para nós, a gente deixa de ser crente. Porque aí a gente está tranquilo, está folgado. Aí Deus permite vir as dificuldades, as arestas da vida, para a gente ser crente. Porque nós só somos crente debaixo de chicote. Nós só somos crente de verdade debaixo de luta. Porque enquanto não tem luta, nós somos crente, mas nós somos um crente light. Nós somos um crente, mas nós somos um crente Nutella. Nós somos um crente miojo, né? Mas quando é o projeto de Deus, quando é o projeto do Senhor, então veja bem, ele viu, aí disse: pareceu bem fazer. Então o Senhor disse a Jeremias: não poderei eu, Jeremias, fazer da nação de Israel como esse oleiro fez com o barro? Não posso eu fazer de vocês também? Não posso eu trabalhar na mente, no coração, na alma, no espírito de vocês? Não posso eu amassar vocês? Irmãos, olha aqui, tem um lado aqui desse processo, deixa eu te dizer, o barro fica maleável, fica mais fácil de mexer, enquanto ele não passa pelo fogo, ele tem jeito de arrumar. Enquanto o barro não passa pelo fogo, ele é barro, que dá para você mexer, que dá para você manusear, é mais fácil. Mas quando eu vi essa palavra,
Aí veio a minha mente, ao meu coração, e aqueles que são vasos, se quebraram e já foram queimados. O processo é outro. O processo é outro. Se eu e você já fomos queimados, com a graça de Deus, com o poder de Deus, fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo, nós já somos queimados. Então o processo é outro. Eu vi, irmãos, é terrível, sabe por quê? Porque quando quebra um vaso cru, quando quebrava um tijolo cru, aí fazia limpeza na cerâmica, pegava aquilo lá, punha no carrinho e devolvia lá para o barro, para o barreiro. Chegava lá, jogava água, ele desmanchava e voltava de novo, para fazer tijolo de novo. Agora depois que passa pelo processo do queimado, lá tinha que fazer a limpeza separada. Tinha o lugar que jogava os crus e tinha o lugar que jogava os queimados. Os queimados só servia para tapar buraco na estrada. Os queimados só servia. Aí um dia eu falei: Deus, tem chance, depois de queimado, de ser trabalhado? Você acredita que Deus me deu um sonho numa noite, irmão, mas tremendo. Eu não sei se os irmãos chegaram a ver aquelas manilhas que fabricavam no Glória, que ia para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro comprava, Rio de Janeiro, todo lado. Era usado no Brasil inteiro. Aí Deus me mostrou um monte daquele lá. E você joga água, a água não entra, porque já foi queimado. Aí você joga água, a mesma coisa, está jogando água num ferro, não absorve, não puxa. Aí Deus falou: só tem um recurso. Aí me mostrou, irmão, mais ou menos uma moenda, quase do tamanho daquela porta, 2 moendas, 2 cilindros. Aí falou: só tem aquilo ali. Se quebrou, queimado, se quebrou, e já passou pelo forno, já passou pelo fogo, só tem aquele ali. Só que, e ainda com muita dificuldade. Aí pegava aquele quebrado e ligava a máquina e soltava aquele quebrado que já foi queimado. Ele saía pó igual farinha de trigo. Só que na hora que ele ia sendo moído, ele não moía de uma vez, ele ficava pulando, tremendo e fazendo barulho lá porque é dolorido. Isso aí fala do quê? Que se nós já fomos queimados, se nós já provamos o Espírito Santo, a glória de Deus, e tropeçamos, pode até ter chance, mas a moagem é diferente. A moagem é dolorida. Irmão, aí eu pensava assim: olha para você ver o processo, é tremendo. Aí eu falava, conversava, como se estivesse conversando com Deus. Eu falava: mas Deus, aí virava aquele pó, irmãos. Só que aquele pó não servia para fazer mais vaso. Para ele fazer vaso daquele pó, ele tinha que misturar com o barro cru, para poder dar liga, porque depois de queimado não dá liga. Aí você tinha que pegar o pó dele, pegar ele e jogar tudo em cima do barro cru, começar tudo de novo. Mas só que tem uma coisa: aquele barro que virou pó e foi jogado no barro para poder fazer vaso, ele não aparece mais. Ele nunca mais aparece. Ele está embutido, ele está junto naquele barro, mas é a liga do pó somente, ele não aparece. Mas o processo é dolorido, o processo dói. Então por isso que nesta noite o Senhor fala assim: meu filho, entra na minha presença, como eu falei com Abraão. Se você falhou até agora, se você fracassou até agora, se você pecou até agora, se você não tem força mais de se reabilitar, faça como eu falei com Abraão, quando eu disse: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Seja perfeito, Abraão, porque agora eu vou te amassar,
Agora, se nós não aceitarmos o processo de Deus, de ser perfeito na presença do Senhor, a moenda de Deus nos espera. E Deus não quer isso. Deus não quer isso, meus queridos. Sabe o que Deus quer? Deus quer que obedecemos. E quando nós obedecemos, quando Abraão passou a obedecer a Deus, o Isaac veio. O Isaac veio. Até então tinha vindo Ismael, que foi na carne, mas quando passou para o lado espiritual, aí veio Isaac, para completar a obra de Deus na vida de Abraão. Então nós estamos na olaria. Não vamos esperar ser moído. Quem sabe você está ouvindo em casa, através das redes sociais, através do YouTube nesta noite, e você fracassou, e você se curvou, você era um vaso nas mãos de Deus, era um vaso nas mãos do Senhor, mas hoje está decadente, hoje está desanimado, hoje não tem mais fogo, hoje não tem mais ação dentro do teu coração, mas há uma chance nessa noite. Se coloca na presença do Senhor, fique de pé na presença do Senhor, que a glória do Senhor virá sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, olha aí para você ver. Não poderei eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim é vocês na minha mão. Assim é vocês na minha mão. Por quê, irmãos? Quando Jesus estava dando uma aula para Nicodemos, Jesus falou para Nicodemos: Senhor Nicodemos, o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, o vento assopra e leva aonde quer. Agora, quem não é nascido do Espírito, ou nasceu do Espírito e morreu espiritualmente, não vai aceitar ser levado, ser assoprado, ser guiado, ser direcionado por Deus. Nós vamos fazer as nossas escolhas, e as nossas escolhas são doloridas. As nossas escolhas trazem dor para a nossa vida. De momento não. Lembra das escolhas de Ló? Ló escolheu as Campinas. Lembra das escolhas que muitos homens de Deus, servos de Deus tiveram? Amargaram, passaram por um processo terrível. Mas nessa noite, Deus está dizendo: você é barro na minha mão. Eu quero te amassar, eu quero te moldar, eu quero te fazer de novo. Você está com trinca, você está trincado. Porque um vaso trincado, irmão, o que acontece com um vaso trincado? As irmãs que mexem com planta, sabe? Um vaso trincado, você coloca a água em cima e ele não segura. Ele não segura. É outro processo também na olaria também. O vaso trincado. O vaso quebrado. O vaso quebrado. É que a pessoa recebe. Às vezes você vê assim, ó. Nossa, você viu quarta-feira, sexta-feira, domingo, o irmão sentiu a presença de Deus, chorou, bateu palma, alegrou. Aí quando é no outro dia, está fazendo tudo errado de novo. Sabe o que é isso? Vaso quebrado. Desce, mas não fica. Não fica dentro dele. Porque Deus não compartilha com as trevas. E às vezes dentro de nós há trevas. Dentro de nós há coisa que Deus está dizendo: arranca para fora, tira isso daí de você, tira isso aí de você, isso aí está impedindo que eu entre, que eu faça alguma coisa. Aí a pessoa alega no momento, mas dali a pouco ele vai embora, e a tristeza volta. Nossa, o culto estava uma bênção, eu senti uma glória, um poder, mas por quê? Porque dentro dele não é a realidade, não é a realidade que Deus quer, não é a realidade que Deus espera de mim, espera de você. Então Deus vai pegar esse vaso quebrado. Ah, pastor, vai passar durepox, porque nós temos um negócio de fazer gambiarra.
Vamos remendar esse vaso, vamos. Não, se trincou, vai ter que fazer de novo, vai ter que quebrar, e acabar de quebrar o resto, e fazer de novo. Isso para aquele que ainda não foi queimado. Se foi queimado, o processo é mais dolorido, é mais forte. Porque você imagina, às vezes tem hora que a gente vê assim, você coloca água na planta aqui, ó. Água na planta aqui, dali a pouco você olha, está escorrendo água porque tem uns buracos, né? Para poder puxar. Mas só que o crente não pode ter isso. O crente tem que ser fechado. O crente tem que ser fechado, ele tem que ser reservado para Deus. Teve uma vez que um irmão foi pregar, ele não vigiou, falou: irmão, nós precisamos arrumar o nosso vaso. Eu estou com o meu vaso quebrado. Falou um tanto de coisa pesada mesmo, que ele depois foi descobrir. Acho que foi Deus até que tomou a boca dele e fez ele confessar sem querer. Para a igreja. Na outra semana já estava com problema. Porque às vezes nós estamos quebrados. E Deus, irmãos, olha para você ver, Deus é tão misericordioso que Ele dá a chance da gente se recuperar. Deus dá a chance de nós se humilhar. Humilha, meu filho, humilha, desce, que eu vou te fazer de novo. Eu vou te moldar, eu vou te lapidar. E foi o que Deus estava fazendo com aquele vaso. Jeremias ficou provavelmente assustado. Nossa, ele está fazendo outro vaso. Ele está fazendo. Você pode ver, irmãos, quantas pessoas eram bênçãos na casa de Deus e hoje está vazio. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. E é Deus? É a igreja? Não. Não é Deus e não é a igreja. É o indivíduo, é nós mesmos. É nós mesmos. Porque não estamos suportando, não estamos conseguindo manter dentro de nós a glória de Deus. Por quê? Porque para manter a glória de Deus dentro de nós, não podemos manter o pecado dentro de nós. Não tem como. O próprio Jesus falou para os discípulos assim: olha, vocês não podem servir a dois senhores, vocês têm que amar um e odiar o outro. Não pode ter duas coisas dentro de vocês. E hoje, infelizmente, a geração que nós estamos vivendo é uma geração dividida. É uma geração dividida, irmãos. E hoje ficou muito mais fácil ainda para se dividir, por causa da tecnologia, por causa do mundo virtual, por causa de, primeiro, você, para pecar, você tinha que, para ver alguma coisa indecente, você tinha que pagar, você tinha que entrar, tinha idade para entrar, não podia entrar fora da idade. Hoje não, a pessoa dentro de casa, no meio do mato, lá na beira do rio, lá no banheiro, está tudo na mão, tudo na mão. Aí depois o vaso está cheio de nojeira. Aí depois, igual um dia desse, Deus me deu uma mensagem, nós chegamos no culto: fala comigo, Deus, fala comigo. Fala de que jeito? Eu estou entupido de coisa ruim, eu estou cheio do que não presta. Eu vi, mas quando nós deixamos o oleiro trabalhar com o vaso, moldar o vaso, nós deixamos ele, aí sim, meus queridos, vai vir chuva, vai vir água, e nós vamos absorver, e vamos receber, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado. Se eu fosse relatar para você aqui, neste texto, o processo, porque, irmão, às vezes quando fala de barro, fala de vaso, pensa uma coisa simples, né? Mas tem vários processos. Misericórdia. São vários processos. Olha para você ver. Se a gente for olhar, vamos ver, fez o vaso. Deus acabou de fazer o vaso. O vaso, o barro é mole, não é? Está molhado ainda, não está?
Está molhado, ainda tem algumas coisinhas do mundo ainda que está nele. Então ele não pode ir diretamente para o fogo. Ele não pode ir diretamente para coisas grandes, porque se ele for, eu falo porque uma vez, um forno de tijolo e telha, com 14 mil peças, estourou todinho, porque a pessoa que iniciou o fogo, já iniciou o fogo grande. Irmão, teve que tirar de carriola, despedaçou tudo, não aguenta fogo. Primeiro tem que secar a água, tem que ficar sequinho, não pode ter água. Se nós tivermos um pouquinho das coisas do mundo dentro de nós, e a pessoa querer implantar uma santidade na nossa vida, nós vamos se levantar contra. É a mesma pessoa aceita Jesus, agora você não pode assistir isso, agora você não pode ver isso, você não pode ver aquilo. Você já arrebenta ele. Eu não vou à igreja, não posso fazer nada. Então tem que ser devagar. Como se diz, o santo é de barro. Você tem que ir devagar. Se você já chegar, mano, você está aí desse jeito, agora você tem que mudar essa vestinha. Você agora aceitou Jesus hoje. Aí vem o fogo, pá, arrebenta. Já arrebenta. Por quê? Aí o que acontece? Jesus é maravilhoso, né? Eu lembro, quando saiu o material, você levava o material e colocava dentro de um barracão. O barracão ficava com aquele ali ligado, ó. Com o quê? Ventilador. E um vento bem brando, não podia ser vento forte não, porque rachava. Tinha que ser um vento devagarzinho, a noite inteira, o dia inteiro, soprando por cima, para ele ir secando a água. Irmão, nós só secamos a água do mundo com o sopro do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se o Espírito de Deus não assoprar sobre a nossa vida, nós vamos continuar com água ruim do mundo ainda. Mas quando o Espírito começa, meu filho, agora você não pode ir. Isso aí quem faz é o Espírito Santo, irmão. Não adianta eu querer fazer, não adianta eu querer mudar ninguém, não adianta eu querer impor alguma coisa sobre ninguém. Mas quando eu oro, você ora, e Deus fala no coração da pessoa, a pessoa nunca mais vai fazer aquilo que ela fazia, porque ela sabe que está nas mãos do Senhor. Aí o vento soprando a noite inteira. Aí depois de uns 3, 4, 5 dias, ele já estava pronto para ser levado para dentro do forno. Mas não podia ser com muito fogo. Começava um fogo pequenininho, e na medida que as horas iam passando, você ia aumentando o fogo. Quando você olhava lá na boca do forno assim, ele estava começando a avermelhar em cima, mas embaixo ainda estava cru. Aí você sabia como que fazia. Aí o fogo descia, a hora que dava a hora, pastor, mas como é que sabe que está no ponto que não vai passar e nem vai faltar? Aí tem um buraco na porta, você arranca um tijolo daquele e puxa um material daquele que está lá dentro, queimando, você sai vermelhinho de fogo. Aí por ele você já sabe, não posso parar de pôr lenha, porque já chegou no ponto. Nós sabemos, irmãos, que para nós chegarmos no ponto, tem um processo muito grande. Eu estava pensando aqui, todos nós que estamos na casa de Deus, todos nós, por mais tempo que nós temos na igreja, pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, nós ainda precisamos mais ainda de estar recebendo de Deus o fogo de Deus, o vento de Deus, para chegarmos no lugar. Porque todos nós estamos sedentos de mudança, de transformação. Eu estava pensando aqui, quando Davi chegou na caverna de Adulão, Davi cheio de problema, com o rei Saul, problema em casa com seus irmãos, porque os seus irmãos não gostavam dele, por causa que Deus tinha chamado ele, e Davi vai lá para a caverna de Adulão, lá estava cheio de vaso. Você viu os vasos que estavam lá na caverna de Adulão? Eram homens endividados, amargurados, abandonados pela sociedade. Aí Davi falou, agora, como se diz, eu me lasquei de vez agora, porque eu saio de lá porque Saul quer me matar. Eu saio da minha casa porque os meus irmãos não me aceitam no reinado. E eu venho para cá e encontro 400 homens que estão endividados, amargurados, problema com família, problema de dívida, ladrão e tanta coisa. O que eu vou fazer aqui dentro?
Aí o que Deus falou? Davi, fica tranquilo, eu sou especialista em fazer vasos. Eu sou especialista em fazer vasos, Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 22. Isso, do 1:5 para seguir. Está ali, Davi, fica tranquilo, eu vou trabalhar nesses vasos. Irmão, Deus trabalhou naqueles vasos, quebrou eles, moeu eles. Sabe aqueles valentes de Davi, que a Bíblia menciona? Foi tirado dali, foi tirado daquele lixo, foi tirado daquele propósito. Deus está dizendo assim: meu filho, eu estou trabalhando em oculto e você não está vendo, mas tu verás o que eu farei por esses dias pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Deus está trabalhando as ocultas. Tem 400 homens valentes, Davi, que eles são endividados, que eles são perigosos, que eles são assassinos, mas eu vou trabalhar com eles e vou colocar nas tuas mãos, diz o Senhor. Deus vai colocar um exército nas nossas mãos, meus queridos. Nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, nós vamos batalhar, porque Deus vai dar graça, 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 e o nome do Senhor vai ser glorificado no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oramachere andará barras. Davi saiu daquela caverna com os 400 vasos, com os 400 homens de guerra. Deus está dizendo: eu estou trabalhando e você não está vendo. Eu estou trabalhando em oculto e você não está vendo. Tu pensas que eu estou deixando? Tu pensas que eu não estou vendo a situação? Tu pensas que eu estou dormindo? Eu não estou dormindo, filho. Eu não estou dormindo, eu estou trabalhando. Quando menos você esperar, um grande exército vai estar à vossa disposição pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito, diz o Senhor nessa noite. A olaria está trabalhando, a olaria está, um vaso quebra, o outro despedaça, mas vai ter recuperação, o Senhor vai recuperar, o Senhor vai fazer de novo, o Senhor vai trazer de novo, e o fogo de Deus vai acender, em nome de Jesus Cristo. Fica com medo não. Ah, quebrou, pastor, despedaçou, ah, meu Deus do céu, tranquilo, enquanto o oleiro estiver na casa, o problema é o oleiro não pode sair, né? Não, pastor, Deus não sai não, sai, Deus sai conforme o lugar que estiver servindo a Deus e não obedecer a Deus, Deus sai, Deus larga todo mundo sozinho. Ah, não tem base não, tem, a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Por que ele estava batendo? Porque ele estava do lado de fora. Ele estava do lado de fora. Para nós encerrarmos, veja: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Outra coisa, irmãos, quando está trabalhando no vaso, você não vê beleza nenhuma, mas depois do vaso pronto, aí a Bíblia vai dizer que existe vaso de honra, de desonra, existe vaso de prata, existe vaso de ouro, isso, até vaso preparado para a ira de Deus tem. Você pode ver. Agora, que tipo de vaso eu estou sendo na casa de Deus? Lá na sua casa tem vaso. Esse aqui é um vaso, ó. É um vaso, está colocado. Ele está no lugar de quê? De honra? Sim ou não? Tá, ele está no lugar de honra. Todo mundo chega, olha que bonito,
que flor bonita, que vaso bonito. Agora você já viu, aí já tem outro vaso que fica só escondido. Na casa de Deus tem esse vaso também, irmãos. Com perdão da palavra, tem vaso que só carrega merda. Só sabe falar essas coisas, só pega coisa errada. Só coisa errada. Você viu? Você viu? Você viu? É aquele vaso que está ali, ó. E nós temos que ser vaso de honra. Ser vaso de honra na casa de Deus. De todo mundo olhar, nossa, eu gosto de ver quando o irmão canta. Eu gosto de ver quando o irmão prega. Eu gosto de ver quando o irmão ora. Ele ora com força, com fervor. Vaso de honra. Agora tem os vasos de desonra. Lá na sua casa, lá na estante, ou na mesa, porque tem gente que gosta de pôr vaso em cima da mesa, não é vaso grandão assim, mas vaso com uma flor, com uma planta, ali, é lugar de honra. Deus nos chamou para isso, irmãos. Deus nos chamou para ser vaso de honra. Deus nos chamou para ser vaso de bênção. E Deus quer nos honrar. Deus quer nos honrar. Mas Deus diz, para mim te honrar, tu tem que me honrar, meu filho. Tu tem que me honrar, tu tem que ser vaso. Esse que eu falei para os irmãos, que ele falou que estava com o vaso quebrado, não sei o que lá mais. Aí teve alguém que chegou num determinado lugar e falou assim, ei, mas fulano lá da igreja de vocês? É. Mas ele é uma besta lá, ele é um vaso lá. Aí a pessoa que era do mundo, só se for lá. Porque aqui na cidade, aqui na rua, aqui, ele está bem ruim. Ele está bem ruim. Então, a pessoa tem tudo para ser vaso de... Tinha uma palavra excelente, irmão. Pregava que mas não vivia, o vaso não vivia o que ele pregava. Por isso que eu acho que ele falou, a língua dele travou, acho que Deus permitiu ele falar, eu estou pregando aqui, mas eu também estou com o meu vaso quebrado, estou rachado com o vaso quebrado, e não para mais a glória de Deus na minha vida. Desse jeito, ele falou desse jeito. Então nós precisamos de descer lá a oraria, de descer na olaria, que Deus vai fazer vaso novo. Pastor, eu queria voltar a ser como eu era, será que tem jeito? Tem, o processo é outro, mas tem. Porque lá quando você aceitou, nós éramos quebrantados, mais fácil de Deus trabalhar. Depois cresce as asinhas, cresce a asa, aí já fica mais difícil para Deus trabalhar. E para Deus trabalhar, Deus tem que quebrar a asa, Deus tem que quebrar a asa, quebrar o bico, para fazer de novo. É igual o processo da águia, arrancar as unhas, para fazer de novo. Eu profetizava, eu cantava na unção, eu pegava o microfone para cantar, a glória de Deus descia. E hoje? Hoje só sai fumaça. Só sai fumaça, pastor. Mas nessa noite, Deus está dizendo, não vai sair fumaça mais, vai sair glória. Vai sair glória. Tu vai andar na minha presença, vai ser perfeito, e você vai ver a minha glória, como antes, como dantes nós víamos. Irmãos, tinha dia, eu vou contar isso aqui, olha, é a primeira vez que eu estou contando, que eu vou contar. No princípio lá, quando eu estava com 22 anos, estava começando na fé, eu com meu pai saía para visitar, meu pai me chamava, eu ia visitar com ele de tarde, depois do serviço, e nós ia andando pela rua assim, uma estrada às vezes até escura, nós ia andando, e eu ia andando e vendo assim, acima de mim, uma nuvem, um brilho tão maravilhoso, e eu conversava comigo, falava, o meu pai falava, o que você está conversando com quem? Não, é com Deus mesmo.
Mas eu estava vendo, mas se eu falasse para ele, ele não ia acreditar. Na medida que nós ia andando, aquela nuvem ia andando com a gente. Ela ia, e até nós chegar na casa da onde nós ia visitar, chegava lá, pousava. Então era coisa tremenda, era coisa maravilhosa, irmãos. Teve um dia que eu entrei para dentro da sala da firma onde eu trabalhava, era novinho na fé mesmo. Eu entrei lá dentro e comecei a orar. Quando de repente eu abri os olhos assim, ó, eu não vi nada, eu só vi uma nuvem de fumaça, um brilho tão grande, uma glória tão grande, tipo de um orvalho caindo, e eu comecei a falar em línguas, receber a presença do Espírito Santo de Deus ali. Aí eu falava: Deus, será que, irmão, Deus está dizendo, isso volta, meu filho, não depende de vocês, não é de mim. Se vocês vier para os meus pés, se vocês vier para minhas mãos, eu vou fazer tudo de novo para a glória do meu nome. Nós estamos ausentes da glória de Deus, porque não aceitamos ser um vaso trabalhado por Deus. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu quero te moldar. Eu quero te moldar. Aí você vai cantar: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Canta. Quebra o quê? Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, vamos todos juntos. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Renova-me, do ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. O oleiro está na olaria. O oleiro está na olaria nessa noite, olhando para os seus vasos nessa noite. O oleiro está na olaria nessa noite, olhando para os seus vasos nessa noite, pronto para fazer de novo nesta hora. Oh, alabacanta, alabassori, andarabaqueri, alamachori, andarás. Lei mandara cantore, bioria, massuri, andefar, que anavalomeneias. Oh, mendebe. O oleiro está passando, aleluias,
para poder amassar barro e fazer vaso novo nessa noite. Te prepara, irmão. Às vezes tu pensa que a tua história terminou, ela está apenas começando. Foi um período que você às vezes cochilou, dormiu, mas agora você acordou e Deus está dizendo: agora eu vou te fazer conforme eu quero fazer, filho, e aquilo que eu te prometi, nenhuma palavra cairá por terra, diz o Senhor nessa noite. Fique de pé, meus queridos.